Olá, amigos e amigas. Matheus Arcaro aqui, professor de filosofia, escritor. E hoje eu estou aqui para falar de um livro que já foi muito falado, né? A Metamorfose de Franz Kafka. Eu reli agora porque eu estou coordenando um clube de leitura do Senac Ribeirão Preto e eu propus para os meninos e para as meninas a leitura deste maravilhoso romance, né? E aí eu pensei, depois da reunião, depois de reler o livro, que existem assim três grandes chaves de leitura para esse breve romance, né? Que foi escrito ali no período da Primeira Guerra Mundial, aproximadamente 1914, 1915, né? Todo mundo conhece mais ou menos a história, mas, grosso modo, o Gregor Samsa, que é o protagonista, logo na primeira página do romance, já se vê transformado num inseto gigantesco, né? E todo o romance ele vai passar transformado, metamorfoseado neste inseto, passando pelas dificuldades, ele mora com a família, né? Enfim, a história é bem conhecida. E quais são, então, as três chaves de leitura que eu proponho para esse romance? Primeiro, uma leitura, digamos, mais social e política, né? O Gregor, ele é parte de uma engrenagem muito maior, né? E ele é visto como um ser útil porque ele provê a família, né? Ele é responsável por pagar as dívidas da família e ele é responsável pelo sustento da família. A partir do momento que ele perde a utilidade, que ele se transforma nesse inseto, né? Ele perde a sua própria humanidade. Ele perde a capacidade de servir e, portanto, de ser visto como alguém importante na família, né? Ele é reduzido a uma engrenagem. Ele é reduzido a algo que oprime, né, as pessoas, que é o próprio sistema capitalista, né? Tanto é que quando ele não vai trabalhar, o próprio chefe, o encarregado, vai lá na casa dele perguntar o que está acontecendo, né? E não esqueçamos, não porque ele está preocupado com a saúde do Gregor, mas porque ele está com uma quantia de dinheiro, ele é caixeiro viajante. E é interessante isso, né? Porque algumas críticas, alguns comentadores colocam a metamorfose como uma espécie de antecipação do que vai acontecer no século XX, né? Sistemas opressores que desumanizam as pessoas, que concebem seres humanos como seres descartáveis, como vai acontecer, por exemplo, no nazismo e no fascismo. Uma segunda leitura possível é uma leitura, digamos, mais existencial, mais psicológica, mais individual, não é? E diz respeito à própria desumanização do Gregor, né? Eu acho que a transformação num inseto, a transformação corpórea, pode ser encarada como uma espécie de metáfora da própria transformação mental, né? A metamorfose como uma espécie de afirmação da impotência. O Gregor não consegue dizer não para o pai, para o patrão, para o sistema. Então, e ele fica privado de uma identidade. Além do mais, a gente pode fazer uma associação, uma relação com o conceito de absurdo do Albert Camus, que vai surgir 30 anos depois, ali, né, em meados da Segunda Guerra Mundial. Né? O Camus diz que a existência é absurda. Né? Se a gente for pensar, o realismo mágico preconizado pelo Kafka é o absurdo da literatura. Né? O absurdo de um homem se transformando num inseto, que é uma grande metáfora da própria condição humana. O Sartre, que também é um existencialista, vai chamar isso de náusea, né? A náusea da existência. A vida não tem um sentido. E aí o Sartre vai responder, se ela não tem sentido, nós é que damos sentido à nossa existência, fazendo as nossas escolhas de modo livre. E uma terceira chave de leitura, que essa é um pouco menos comentada, é uma leitura a partir da estrutura familiar do Gregor. Vamos pensar, ele é o provedor da família, ele é visto como alguém útil, necessário, mas quando ele se transforma num inseto, né? Vamos pensar, o pai não trabalhava, ele se dizia doente, né? A mãe é aquela coisa melancólica, e a irmã é a que sofre a maior transformação ao longo do livro. O pai começa a trabalhar de novo, reveste a sua carapaça de autoridade, a mãe fica naquele dilema, né, entre ajudar o filho, mas também ter uma certa repulsa, e a irmã, que começa o romance, né, ajudando, auxiliando o irmão, na verdade, no final do romance, ela já está com uma ojeriza tremenda do irmão. E o final do livro, agora vai um spoiler, né, o final do livro é muito sintomático a esse respeito, né. Depois que ele morre, a empregada dá um jeito no cadáver, descarta ele como se ele fosse um lixo qualquer, e a família vai passear feliz, né, aliviada, e mais do que isso, né, projetando o futuro, as expectativas, como, por exemplo, o casamento da menina, da irmã do Gregor, né? E aí? Existem mais chaves de leitura? Qual é a percepção que você tem sobre esse que é um dos maiores romances do século XX? Deixa aí nos comentários.